Um dos autores que mais aparecem nos canais literários do YouTube é, sem dúvida, o Stephen King. Ele é considerado o rei do terror e o cara é exaltado até dizer chega. Mas aqui no Livros e E-Books ele quase não aparece, até porque eu li pouca coisa dele, né? Eu tenho um certo problema com os livros do King, porque ao mesmo tempo que eu gostei bastante dos que eu já li, foram leituras cansativas que eu não vi a hora de terminar. Então eu sempre dou um bom espaço de tempo entre um e outro. Então até para mim mesmo foi uma grande surpresa quando eu li dois livros seguidos do King. E é sobre eles que eu venho conversar hoje. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E para quem acompanha o canal há algum tempo, já deve ter percebido que o terror não é um dos gêneros que eu mais leio, e do Stephen King em particular é pouca coisa que me interessa. Ele é um dos escritores mais prolíficos da história, com mais de 60 romances e 200 contos publicados, e justamente por isso a carreira do King tem muitos altos e baixos, né? Convenhamos, fica muito difícil manter um alto padrão de qualidade com uma obra tão vasta. Então ele tem coisas excelentes e outras totalmente esquecíveis. Eu não posso dizer que eu sou conhecedor da sua obra, porque eu li pouca coisa, mas eu conheço muitas outras histórias por conta das adaptações, mesmo sabendo que na grande maioria elas são inferiores aos livros. O King, na minha opinião, é um ótimo contador de histórias, ele escreve muito bem, mas de uma forma um tanto ultra detalhada, né? É uma de suas marcas registradas. E eu acho que é justamente isso que me cansa nos livros dele. Principalmente as inúmeras citações de marcas, de produtos, de personalidades, de programas de TV. Tudo é americano demais. Muitas referências que têm a ver com a cultura, né? São muito conhecidas do público americano, mas da gente aqui nem tanto. Então isso acaba se tornando cansativo, pelo menos para mim. Aqui no canal já tem vídeo para o Misery, que é muito bom, e eu já falei também de O Cemitério, mas em um vídeo de leituras mensais. Como sempre, os links vão estar aí nos cards e na caixa de descrição. E eu já tinha lido também o Iluminado, mas há muito tempo, e eu queria fazer uma releitura. Então não pude recusar o convite da Flaviana, do canal Xícara Literária, para uma leitura coletiva dessa obra. Ela montou um grupo e tivemos aí discussão, né? Fizemos a live. Foi muito bacana, muito proveitosa essa leitura. Eu vou deixar o link para o canal dela também aí embaixo para vocês irem lá conhecer, se inscrever, conhecer, que é uma pessoa excelente e o canal dela tem muita coisa interessante. E se hoje em dia o Stephen King é rico e famoso, lá em 77 a situação era bem outra. O Stephen e a família estavam morando num trailer e ele escrevia principalmente contos para revistas masculinas, para pagar as contas mesmo. O seu primeiro romance foi Carrie, de 74, e ele só foi publicado porque sua esposa resgatou o manuscrito do lixo e o convenceu a enviá-lo para uma editora. Foi um sucesso relativo, seguido por Salem, de 75, que começou a afirmar o nome do King no mercado editorial. E por essa época, o autor estava passando por graves problemas de alcoolismo, e foi então que ele escreveu O Iluminado. E nesse livro ele coloca muito da sua luta pessoal para se livrar do vício, e essa acabaria sendo a obra que abriria definitivamente as portas do sucesso para o autor. E o livro conta a história do Jack Torrance, que é um escritor que sofre de alcoolismo, que por conta disso está passando por uma fase difícil na sua vida. Ele está desempregado, então ele aceita o emprego de zelador num hotel luxuoso, né, o Hotel Overlook, que fica num local no alto das montanhas e que durante o inverno fica totalmente isolado e inacessível, cercado de neve. Mas é sempre necessário que alguém passe lá esses meses de inverno para tomar conta do local e manter as coisas funcionando. Só que o local é bem misterioso, lá aconteceram coisas bem sinistras, e a própria história do hotel está mergulhada em crimes, corrupção, tem a ver com a máfia, com lavagem de dinheiro, então é uma história bem conturbada. E o Jack se muda para lá com a sua esposa Wendy, seu filhinho Danny, de 6 anos, que é um garotinho muito especial,
porque ele consegue ver e sentir coisas que os outros não conseguem. E o cozinheiro do hotel, o Dick Halloran, esclarece para ele que ele é um iluminado, porque ele também possui esse dom. Então ele avisa o garoto que ele poderá ver coisas ali um tanto quanto estranhas naquele hotel. E aos pouquinhos o Danny começa a perceber que o hotel possui mesmo alguma força maligna que quer se apoderar dele. E para conseguir isso, se utiliza principalmente das fraquezas do seu pai, principalmente uma certa tendência à violência, que é aumentada, claro, pelo alcoolismo. E o Jack vai se tornando cada vez mais presa fácil dessa força maligna, que se utiliza ali de ex-hóspedes, já falecidos, claro, e de situações terríveis que aconteceram ali no hotel para cada vez mais ir dominando a sua mente. Para quem procura um terror mais escatológico, mais assustador mesmo, não vai encontrar aqui nesse livro. O terror que tem aqui é muito mais insinuado do que explícito e vai crescendo assim de maneira bem lenta, bem gradativa, à medida que o livro vai se desenvolvendo. A maior parte do livro, inclusive, é usada só na construção da ambientação. O King vai bem devagarinho criando ali o clima para que alguma coisa aconteça, e quando a gente menos espera, a coisa já está acontecendo. E essa é uma das coisas mais legais do livro, né? O que torna a história bem mais interessante e mais, de certa forma, verossímil. Os personagens aqui também são muito bem construídos. A Wendy, que é uma mãe jovem, inexperiente, e consegue passar toda a angústia por repentinamente se ver presa nesse local inacessível, com a sua vida e a do filho ameaçadas pelo próprio marido. O Jack é um cara normal, aparentemente pacato, que ama sua família, se preocupa com seu sustento. Ele já enfrenta seus próprios fantasmas interiores, né, de violência familiar, de sentimento de incompetência, tudo isso agravado pelo alcoolismo. E agora ele ainda tem que encarar mais essa ameaça, né, os fantasmas que querem fazer com que ele destrua a sua família. E o Danny, que é um garotinho inocente, que carrega nas costas toda a responsabilidade de ser o motivador dessa situação toda. Ao mesmo tempo que ele esconde o que ele vê dos pais, porque sabe como esse emprego é importante para o Jack. E acompanhar os pensamentos do Danny, a visão de uma criança tão pequena, daquilo tudo que está acontecendo, é muito bem colocado pelo Stephen King. A decadência do Jack também, à medida que vai mergulhando cada vez mais na loucura, também é muito bem construída. E sem falar no próprio hotel, né, que é imponente, mas ele tem também uma certa personalidade própria. Ele consegue, como se ele conseguisse penetrar na mente das pessoas através dos seus medos, né, mais profundos, para conseguir manipular a mente das pessoas. É um livro assim, ótimo, recomendadíssimo. E o Danny é um garotinho tão encantador que eu acho que não tem quem leia o Iluminado e não fique querendo saber o que aconteceu com ele depois. E mais de 30 anos depois, em 2009, durante uma sessão de autógrafos, um fã perguntou ao King exatamente isso, o que teria acontecido com o Danny. E o escritor, que já se perguntava a mesma coisa, resolveu escrever essa continuação, Doutor Sono, que finalmente foi lançado em 2013. E depois de tudo que aconteceu na infância, o Danny e sua mãe levaram uma vida normal, dentro do possível, é claro. Mas depois da morte da mãe, o Danny, já adulto, também se tornou alcoólatra, e isso levou a quase uma paralisação dos seus dons. Mas ao parar de beber e começar a fazer um tratamento no AA, o Danny, né, agora está trabalhando numa casa de repouso. Ele auxilia os pacientes terminais no momento da morte. É como se ele tivesse ali um dom para tranquilizá-los e ajudá-los, né, fazendo dormir e ajudá-los nesse momento da morte. Por isso que ele recebeu o apelido de Dr. Sono. E ele acaba entrando em contato com uma menina, a Abra,
que é absurdamente iluminada, muito mais do que ele, e ele vai acabar sendo para ela uma espécie de mentor, né, orientando, ajudando a se salvar da perseguição de um grupo de pessoas ou criaturas, não sei bem, chamado Verdadeiro Nó, que são pessoas que viajam pelo país em trailers, sequestrando e matando crianças iluminadas para absorverem a energia, né, esse dom delas, que eles chamam de vapor e que os faz rejuvenescer. Então tem pessoas ali nesse grupo, todos eles têm nomes muito estranhos, né? O Corvo, a Cartola, e eles vivem, alguns deles ali já estão aí no mundo desde a época da descoberta da América, né? Graças ao uso dessa energia, né? Desse vapor que vem das crianças iluminadas. E como elas estão cada vez mais raras, cada vez mais inacessíveis, o grupo está se vendo cada vez com mais dificuldade de conseguir essa sua fonte da juventude. E ao mesmo tempo que essa continuação da história do Danny é o que mais nos motiva a ler o livro, na minha opinião é ela que causa o maior problema. Porque o autor ele estrutura o livro aqui em 3 núcleos. Então nós temos a vida do Danny, a vida da Abra e esse núcleo do Verdadeiro Nó. E ele começa o livro intercalando essas histórias, esses núcleos. Só que o que a gente está interessado mesmo é na vida do Danny. Então, o início do livro é meio arrastado. Mas depois que essas histórias individuais se misturam e a ação começa, aí sim, não dá vontade de parar. É muito difícil uma sequência superar o original, e aqui também não é diferente, mas isso não significa que o livro seja ruim, muito pelo contrário. Eu achei que ele cumpre muito bem o papel de uma sequência. Ele consegue se desenvolver isoladamente, sem estar excessivamente ligado ao livro original. Mas em vários momentos, principalmente chegando ali para o final, ele tem muitas referências ao Iluminado, que não fazem muita diferença na história. A gente vê que essas citações estão lá por causa dos fãs, né, para contextualizar o livro naquele universo, e não tanto para alavancar a história em si. Ou seja, talvez o livro ficasse melhor ainda se não tivesse essa ligação tão estreita com o original, ou se não tivesse o Danny como protagonista, por exemplo, fosse um livro à parte. Eu gostei muito da leitura, mas ele não tem a profundidade psicológica do Iluminado, mas é uma leitura válida, prende a atenção e dá uma continuação digna para a história do Danny, depois de todos esses eventos traumáticos que ele passou. E não tem como falar de O Iluminado sem mencionar o filme do Stanley Kubrick, de 1980, estrelado pelo Jack Nicholson, que é considerada uma obra-prima do cinema, mas que muita gente não gosta, inclusive o Stephen King, porque o diretor fez muitas alterações, transformou a história e os personagens numa outra obra, que é igualmente brilhante, mas que tem muito pouco a ver com o livro. O Stephen King detestou tanto esse filme que em 97 ele escreveu o roteiro para uma outra adaptação, que é uma minissérie para TV, que apesar de ser bem fiel ao livro, não tem, né, toda aquela produção caprichada. Em alguns momentos, aliás, é bem tosco, né, mas vale a pena assistir assim mesmo. O King dizia que os personagens do filme do Kubrick não são os mesmos personagens que ele criou, principalmente o Jack, porque apesar da brilhante e elogiadíssima atuação do Jack Nicholson, ele já começa o filme mostrando que não é muito são da cabeça. Ao contrário, de ir aos poucos sucumbindo, se transformando gradativamente num psicopata, como acontece no livro. A Wendy também, do Kubrick, da mesma forma, é aquela típica mocinha histérica de filme de terror. Enquanto no livro e na série ela passa toda a insegurança, mas também a força, a determinação que são necessárias para salvar, né? Para se salvar e salvar o seu filho. O Doutor Sono também virou filme em 2019, e aqui aconteceu uma coisa bem curiosa.
porque o diretor conseguiu convencer o King a autorizar algumas alterações que tinham a ver com o filme do Kubrick e não com o livro original. Ele alegou que o filme já está no imaginário popular até mais do que o livro. E o Stephen King acabou concordando. Então ele conseguiu fazer essa mistura do Iluminado do Kubrick com o Iluminado do King. E de uma forma bem competente, né? Conseguiu se manter bem fiel ao livro, mesmo tendo que modificar algumas coisas na trama, especialmente no final, porque no filme o final se passa no Hotel Overlook, que no livro não existe mais, mas no filme do Kubrick sim. E até as tão famosas menininhas do filme original também aparecem nessa adaptação do Dr. Sono, e não estão no livro, no Iluminado original. É um filme bem legal, né, com ótimas atuações, consegue manter bem o interesse. Essa foi a minha opinião sobre esses dois livros do Stephen King. Recomendo os dois. Também todas as adaptações permitem ter essa visão mais ampla das duas obras. O link para a compra desses dois livros estará na caixa de descrição. Utilizando esses links para fazer qualquer compra na Amazon, uma pequena parcela vai para uma instituição de assistência social. Então é uma forma legal de também fazer uma boa ação sem gastar nada mais com isso. E eu agradeço mais uma vez a Flaviana por ter organizado essa leitura, ao grupo que proporcionou momentos de discussão, de bate-papo bem legais, e a vocês, claro, que agora estão aqui assistindo e conhecendo a minha opinião sobre essas obras. Então, se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, seu comentário aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição, ativar o sininho das notificações, para saber em primeira mão quando sai vídeo novo no Livros e E-books. A gente se vê no próximo vídeo.